E hoje eu quero continuar esta série de mensagens que chamamos de Discípulos Fazem Discípulos, com base em João capítulo 20, versículo 21. Nós temos entendido que nós só podemos fazer discípulos de Jesus se primeiramente nós formos discípulos de Jesus. Temos entendido também que somos discípulos de Jesus aos cuidados de alguém. Deus sempre coloca alguém do nosso lado, que quando nós desejamos assim, para nos auxiliar na nossa caminhada. E a estas pessoas nós chamamos de discipuladores. Porém, esses discipuladores estão fazendo discípulos para Jesus, não estão fazendo discípulos para si mesmos, porque nós temos um referencial de vida, e este referencial de vida é aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário por nós, é aquele que derramou o seu sangue. Por isso hoje nós celebramos o memorial da ceia. Nós temos entendido que o primeiro chamado é para sermos discípulos, e quando nós dizemos sim para este chamado, então nós recebemos o segundo chamado, que é fazer discípulos. E a minha oração é que eu e você possamos responder o primeiro e o segundo. Você já respondeu o primeiro chamado para ser discípulo? Tem algum discípulo de Jesus aqui? Mas eu tenho certeza também que você já tem respondido o chamado de fazer discípulos. Resultado disso são as mulheres que foram para o encontro na última semana, os homens que estão no encontro e que daqui a pouco estão chegando. Resultado disso são essas pessoas que estão sentadas ao seu lado, e com certeza você tem influenciado nesta geração. Na última semana a mensagem nos levou a entender a nossa identidade em Cristo, já que a primeira mensagem nos levou a entender que precisamos nascer de novo. Não podemos nos tornar discípulos de Cristo ainda vivendo na velha natureza. Por isso a velha natureza precisa morrer, e nós nascemos em Cristo. Agora, quando nascemos em Cristo, nós assumimos uma nova identidade, e na última semana entendemos que nessa nova identidade nós recebemos o direito de ser filho amado do Pai, discípulo resgatado pelo amor, discípulo regenerado e grato para a glória de Deus, discípulo fiel e obediente. Tem discípulo fiel e obediente aí? Não. Discípulo maduro, discípulo consagrado e cheio do Espírito Santo. Bate no ombro da pessoa que está do seu lado e diz assim: você é consagrado e cheio do Espírito Santo. Eu vejo Deus na sua vida, o Espírito Santo está em você. Portanto, eu e você somos uma flecha inflamada, enviada para servir a nova aliança, atingindo em cheio os planos do inimigo e expandindo o reino de Deus. Você é uma flecha afiada, você é uma flecha preparada para atingir os planos do inferno. Deus está tem preparado você, não para que você fique amedrontado com tudo aquilo que está acontecendo nessa terra, mas que você se posicione como flecha. Você atinge em cheio os planos que o inimigo tinha para a sua casa, os planos que ele tinha para a sua família. Eu estou falando tinha, porque nessa noite nós cantamos que nós recebemos autoridade em Cristo. Nós recebemos autoridade em Cristo. Então você tem autoridade em Cristo para destruir todas as obras do diabo dentro da sua casa. Você não precisa ter medo do diabo. Você não precisa ter medo dos planos do inferno. Você só precisa estar conectado com o céu, em um relacionamento com Cristo. E hoje é o tema da nossa mensagem: construindo um novo relacionamento. Pastor Carlito Paz, ele escreve o seguinte: precisamos parar de tentar produzir algo espiritual por nós mesmos. Basta que possamos receber da palavra e o Espírito. Assim, naturalmente, vai fluir em nós a verdadeira espiritualidade. Por que precisamos construir este novo relacionamento? Porque por nós mesmos nós não conseguiremos sair do estágio de mortos nos nossos pecados e delitos, sair do nosso estágio de uma velha natureza que manifesta as obras do inimigo e da serpente. Por nós mesmos, por nosso próprio entendimento, por nossa própria força,
até mesmo tomando decisões. E eu sei que eu estou falando com pessoas decididas, que quando tomam uma decisão, vão adiante nas suas decisões. Mas nós não conseguimos levar adiante a transformação da nossa vida, a não ser que nós tenhamos um profundo relacionamento com Cristo. Sabe, queridos, nós não estamos falando sobre um profundo relacionamento com a sua religião. Nós não estamos falando em uma decisão de praticar todos os dogmas e todas as regras que porventura esta igreja tenha, ou qualquer outra igreja que você frequente lhe apresente. Nós estamos falando aqui de construir um novo relacionamento profundo com Jesus. E para isso nós vamos ter como texto base João capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 15. No livro de João, está escrito a respeito de algo muito, muito especial. Eu sei que muitas vezes você já leu o Salmo 23. Quem aqui já leu o Salmo 23? Se eu pedir para você falar o Salmo 23, você lembra dele? Você pode falar o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista estava declarando que Deus era o seu pastor. E o salmista declarou isso antes da vinda do Messias. O salmista ainda não tinha conhecido Jesus e a nova aliança. Ele não tinha passado por aquele processo que eu e você passamos, onde o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, das nossas injustiças e nos levou para a presença do Pai. No Antigo Testamento, todos aqueles que você vê que fazem parte do Antigo Testamento, eles não tinham um relacionamento paterno com Deus. Eles sabiam que Deus era um Deus poderoso, que Deus tinha criado os céus e terra, que Deus tinha escolhido o povo de Israel, que Deus era poderoso nas guerras, que quando eles estavam em apuros, eles clamavam e Deus respondia com milagres sobrenaturais. Mas o salmista, ele declara algo tão profundo para o seu tempo, que nós só vamos entender a profundidade do que o salmista está falando quando nós vamos para João capítulo 10. Eu quero que você abra a palavra de Deus em João capítulo 10. Enquanto eu ministro, eu quero que você ore em espírito para que Deus acelere a mensagem, para que dê tempo de eu passar para você tudo que o Espírito Santo compartilhou ao nosso coração a respeito deste tema. João capítulo 10 diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro, portanto, abre-lhe a porta, pois conhece a sua voz, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhes estava falando. Olha para quem está do seu lado e diz: eles não compreenderam, mas você está compreendendo. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem.
Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Fala comigo, eu conheço a voz do bom pastor e ele está falando comigo hoje. Somente quem é ovelha conhece a voz de Jesus. Somente quem é ovelha conhece a voz daquele que está guardando o aprisco. Quem não é ovelha reconhece a voz do pastor líder, às vezes. Quem não é ovelha, às vezes até reconhece a voz e segue as direções do seu discipulador, às vezes. Quem não é ovelha até segue as regras da religião, também às vezes. Mas quem é ovelha conhece a voz do seu pastor. Quem é ovelha, ela percebe que o seu pastor a chama pelo nome, porque ela tem uma identidade em Cristo. Você é ovelha e você tem a sua identidade em Cristo. Mas eu quero te perguntar nessa noite, se você é ovelha. Se você sabe que tem, além de toda uma estrutura, tem um bom pastor que está cuidando de você nos mínimos detalhes, e ele quer um relacionamento profundo com você. Fale comigo, Senhor, eu quero entender o que é esse relacionamento profundo. Sabe, queridos, o mundo sempre foi, e sempre será muito religioso. A religiosidade está nas nossas almas e produz na nossa vida muitas vezes uma confusão na mente e no nosso coração. E esta é uma estratégia do inimigo para nos afastar de Deus. Então ele coloca em nós muita religião, porque se tem uma coisa que nos afasta de um relacionamento, é a religião. Focamos o nosso coração, focamos a nossa mente nas regras que a minha religião estabeleceu, nos dogmas que a minha religião colocou, nos pactos que eu fiz com a minha religião, e esquecemos que Jesus não veio para aprovar ou desaprovar nenhuma religião. Ele também não veio para criar uma nova religião. Quando Jesus se manifestou, as civilizações antigas, como semitas, egípcios, indianos, gregos, já tinham as suas religiões. E até os dias de hoje, se você for em todas as nações da terra, você vai encontrar muita religiosidade. Eu quero apresentar um vídeo para você, de uma região do nosso Brasil, onde há muita religião. Estivemos na semana passada no estado do Maranhão, e fomos em um impacto evangelístico, um impacto de missões, e fomos ministrar algumas pessoas lá, em um lugar chamado Covão. Já ouviu falar nesse lugar? Um lugar chamado Covão. O nome revela o lugar que é. Mas lá Jesus chegou. Que não importa a cova que a gente esteja, o bom pastor vai, ele deixa as 99 e ele vai buscar aquela que está lá. E Jesus chegou naquele lugar. Ah, chegou porque você chegou lá, pastora? Não. Chegou porque alguém clamou. E eu quero que você assista esse vídeo agora. Meu nome é Ana Paula, tenho 32 anos, tive que sair de casa muito cedo. Aos 12 anos eu já me vi casada. Aos 15 eu fui mãe do meu primogênito. Eu fui espancada, fui abusada, fui torturada, arrancada unhas de alicate. Eu fui queimada de cigarro. Eu fui abusada várias vezes, acorrentada. No meu último dia, que era para ser o último dia de vida, Deus me resgatou. A pessoa que me torturava tanto, que era meu esposo, o pai dos meus filhos, nesse dia decretou a minha morte. Ele falou: veste a roupa mais bonita
importa que você tem, que hoje você morre. Fiquei em casa, trancado, eu pedindo socorro, não tinha socorro ali naquele lugar, não existia, não tinha ninguém, era um lugar desabitado. Eu fiz a minha última oração. Naqueles tempos eu não acreditava mais em Deus, eu tinha perdido a minha fé em Deus. A minha oração foi: Deus, se tu existe no céu, não precisa me levar para o céu, me manda pelo menos para o inferno, mas não deixa ele voltar. Naquele dia, o Senhor Jesus provou para mim que Ele existia. Jesus mandou umas pessoas. Comecei a ouvir barulho de gente, eu com a voz muito fraca, eu estava debilitada, vários dias sem comer. As pessoas ouviram a minha voz e ligaram para o corpo de bombeiro. Fui resgatada, em nome do Senhor Jesus, Ele não voltou. Hoje eu vivo o propósito, sou fruto do projeto Terra Nova em Vargem Grande, Maranhão. Sou das visitas sociais, entrego cesta básica, ajudo crianças. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Eu tenho Cristo na minha vida. E se você não conhece o projeto Terra Nova, eu convido você a vir em Vargem Grande, Maranhão, a cidade do propósito de Deus. Nenhuma religião pode fazer isso. Nenhuma religião pode tirar alguém desse estágio tão deplorável. Aquele lugar que fomos, como aqui onde vivemos, há muitos religiosos, há muitos adoradores de muitos deuses, cada um dizendo: olha, eu acredito em Deus, eu tenho a minha religião. Mas somente um profundo relacionamento com Cristo pode nos levar a viver uma vida abundante. Esse vídeo não é um vídeo que foi colocado na internet e que eu não conheço. Eu conheço essa menina, eu estive lá. Eu limpei o rosto dela, eu orei com ela, eu senti as dores da alma dela, mas eu não senti mais a perdição da vida dela, porque já há algum tempo, há 3 anos, quando este projeto chegou em Vargem Grande, ela foi resgatada por Jesus. Ela foi resgatada por Jesus. Ainda há sinalizações de dores, mas ela já entendeu: ei, Jesus me encontrou naquela cova onde eu estava, agora eu vou servir a Ele e vou fazer discípulos também. Ela já estava lá com várias meninas que ela está cuidando. Por quê? Porque ela não tem um relacionamento com a religião, ela tem um relacionamento com Cristo vivo. Esse Cristo que a resgatou daquele dia em que ela disse: eu posso ir para o inferno, mas eu não quero mais que aquele homem entre nesta casa. Alguém clamando pelo inferno, de tal era o nível da dor que vivia. A religião não pode mudar a tua vida, nem tampouco a nossa religião, e nem tampouco a nossa igreja pode mudar a sua vida. Somente um relacionamento íntimo com Cristo mudará a sua vida e mudará a sua história e te levará a reescrever uma história diferente. Nos dias de Jesus já havia religião, nos nossos dias continua, e muitas pessoas ainda estão tão comprometidas com a religião e não conseguem abrir os seus olhos para Jesus. Marcos capítulo 2, versículo 24, mostra o nosso bom pastor, o amado das nossas almas, repreendendo de forma muito forte um grupo de pessoas. Eu penso que ele repreendeu com amor, mas ele repreendeu com umas palavras bem fortes. Marcos capítulo 2, versículo 24 diz: os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Porque Jesus os confrontou desta forma, e porque eu estou trazendo isso num contexto de religião? Porque a regra do sábado era a regra que nenhum judeu quebrava. Eles poderiam quebrar qualquer outra regra, mas eles eram fiéis
No sábado não trabalhavam, no sábado não cozinhavam, no sábado eles não faziam nada, até mesmo exercer misericórdia por alguém. Eles não exerciam misericórdia por ninguém. Então eles foram confrontados por Jesus exatamente na área em que eles estavam apegados. E Jesus é especialista em fazer isso. Ele nos confronta exatamente na área em que nós estamos apegados e aliançados ainda. E Jesus diz: olha, deixe essa regra religiosa da religião judaica. Eu tenho um novo mandamento para vocês. E o mandamento que eu tenho para vocês é: amai ao próximo assim como eu vos amei. Eu vou deixar de curar alguém porque é sábado? Não, eu amo mais esta pessoa do que estou comprometido com as regras da vossa religião. No texto que nós lemos em João, Jesus não se apresenta como um rabino, Jesus não se apresenta como um grande sacerdote, Jesus não se apresenta como um mestre da lei, Jesus se apresenta como o pastor. Aqui, quando ele se apresenta como pastor, ele está dizendo: ei, ovelhinha, chega perto de mim. Ei, eu vim com uma mensagem do Pai. Eu vim para dizer que o reino do meu Pai chegou. Mas eu não vou me apresentar para vocês, eu não quero me relacionar com vocês como um rei sentado no trono, como uma autoridade que você não tem acesso. Eu quero me relacionar com você assim como um pastor se relaciona com as suas ovelhas. Olha para quem está do seu lado e diz: ovelhinha, o bom pastor está te chamando. Sabe, o nosso relacionamento com Jesus é um relacionamento de amor e fé. E para que a gente desenvolva este relacionamento de amor e fé com Jesus, a primeira coisa é aceitar o convite. Ele abre, ele chama, ele conduz. Lá no versículo 3 do livro de João que nós lemos diz: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Olha que sequência extraordinária. Jesus não entra arrombando. Jesus não entra arrombando a sua vida, arrombando o seu coração. Lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus não entra arrombando a sua vida como o inimigo fez com você. Jesus entra te fazendo um convite pelo seu nome. Jesus te conhece pelo nome. Eu não conheço, por mais que eu tente lembrar o nome de todos vocês. Todos os domingos nós temos recebido pessoas novas e glória a Deus por isso. Tantas vezes eu chego e cumprimento algumas pessoas, digo: oh, seja bem-vinda, é a primeira vez que você vem aqui. E a pessoa diz: não, pastora, já é a terceira vez, já é a quarta vez. E uma vez que eu cometi uma gafe, lá no saguão tinha uma pessoa com um bebê no colo. E eu cheguei: oh, que bebê mais lindo o seu. Você já consagrou esse bebê? Sim, pastora, já faz 2 meses que você apresentou lá no púlpito. Pessoas são assim. Pessoas são assim. Alguns políticos têm alguém do lado deles para dizer: olha, aquele ali é o fulano de tal, aquele ali é o fulano de tal. E aí quando você chega perto dessas pessoas, você diz: nossa, ele me conhece. Porque tem um secretário do lado dizendo: ó, aquele ali é o fulano de tal, aquele ali é o Jorge, aquele é a Cristiane. Aí você sai e diz: nossa, ela me conhece. Mas é porque aquela pessoa tem uma intenção. Mas eu quero dizer para você que tem alguém que não tem um secretário para falar o nome. É porque ele te conhece pelo nome, porque no seu nascimento foi ele que gerou o seu nascimento. E não foi o nascimento no ventre da sua mãe, não. Eu estou falando da nova identidade em Cristo. Foi ele que te gerou, foi ele que te fez, e ele te conhece pelo nome. E por te conhecer pelo nome, ele te faz um convite. E este convite é: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu lhes darei descanso. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. O pessoal da mídia aí pode correr, porque eu estou correndo aqui com a mensagem, senão os homens vão me atropelar aqui do púlpito. Pode correr, porque eu já estou lá na frente. Já estou lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. A segunda coisa para que eu e você tenhamos um real relacionamento de amor e fé com Jesus é crescer em meio a um relacionamento de cuidado. Ele só não te convida para estar, mas Ele cuida de você. Fala comigo, Ele cuida de mim. No versículo 4 diz: depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ao decidir crer em Jesus e aceitar este convite, você vai ter um relacionamento pessoal de amor com Deus. Ele não deseja simplesmente ver você em uma regra religiosa de uma celebração de domingo à noite. Ele não pretende conversar com você somente quando você vai numa reunião de oração. Ele não pretende estar com você, cuidando da sua alma e pastoreando a sua alma, quando você está sentado com o seu discipulador. Ele pretende caminhar, e Ele está caminhando à sua frente, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Você não entendeu? 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ele está ali e Ele quer exercer este cuidado. Sabe, quem anda com Jesus jamais andará sozinho. O Senhor sempre vai estar à sua frente. Jesus sempre vai estar à sua frente. E por que Ele está à sua frente? Porque Ele vai adiante de você para te cuidar de todos os perigos que você vai encontrar. Ele já passou pelo caminho que você está passando. Sabe, quando você tem essa concepção, quando você tem essa convicção de que você acorda na segunda-feira, vai para o seu escritório, tem muitos problemas para resolver lá, mas Jesus já foi na tua frente. É diferente. Você não vai sentar lá na sua mesa e falar: meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Você simplesmente vai olhar: Jesus, o que o Senhor já fez? Agora eu quero contribuir com aquilo que o Senhor já fez. Mostra para mim o que o Senhor já fez. Porque tudo Ele já fez. Se Ele está na sua frente, é porque Ele quer exercer este cuidado e esta proteção. Para termos um real relacionamento de fé e amor com Jesus, nós precisamos estar fortalecidos através da provisão diária. No versículo 9 diz assim: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. A linguagem de portas era muito comum nos tempos bíblicos, porque além das casas, todas as cidades tinham portões gigantescos. As cidades antigas eram fortificadas com muralhas, e a cada espaço dessas muralhas haviam portas. Jerusalém foi construída, e os muros de Jerusalém nos muros de Jerusalém foram colocados 12 portas. Quando você vai a Jerusalém, se você deseja ir a Jerusalém, nós vamos estar indo a Jerusalém no mês de novembro. Seja bem-vindo, faça um convite para você ir conosco. Você vai chegar e você vai ver ainda nas muralhas, depois de tantas destruições e reconstruções, mais de 39 destruições já aconteceram nos muros de Jerusalém, ainda você vai ver algumas portas lá. E Jesus estava falando que Ele era a porta das ovelhas. Por quê? Em Jerusalém existem 12 portas. As portas que lá estão são a porta das ovelhas ou do gado, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta do pátio e do cárcere, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, a porta da guarda e a porta de Efraim. Cada porta
tinha uma função. Na porta das ovelhas ou do gado, era por onde os pastores e os boiadeiros, eles levavam os seus rebanhos para dentro da cidade e tiravam os seus rebanhos para fora, para levar os seus rebanhos às pastagens. Jesus, ele estava usando aqui algo comum para o povo da sua época, para que eles entendessem verdadeiramente quem ele era. Sabe, comumente não existiam praças nessas cidades antigas da Terra Santa. Então as portas eram os lugares de maior afluência de pessoas, para encontros de negócios, para resolver situações. Era onde os anciãos e os juízes se reuniam para decidir algumas demandas. Nós vemos lá em Neemias, no capítulo 8, que Neemias reuniu o povo junto à porta das águas, para fazer a leitura da lei de Deus. Porta, para o povo de Israel, significava um sentido de abertura e direção. Simbolizava que ali haveria uma solução. A porta tinha uma função. E Jesus, ele se apresenta não como uma porta, ele se apresenta como a porta. Você não é uma pessoa em Cristo, você é a pessoa em Cristo. Você não é um João, você é o João Lobato. Não é João? Cadê? Está lá o João. Você não é um Vicente, você é o Vicente. Jesus aqui está dizendo: eu sou a porta. Eu sei que existem muitas outras portas à disposição de vocês, mas eu sou a porta das ovelhas, e eu quero convidar você para entrar por esta porta. Sabe, tudo na nossa vida precisa passar pela porta. Ele é a nossa solução. Quem passa pela porta das ovelhas vai encontrar pastagem, vai ter a subsistência natural. Sabe, Jesus não veio somente para nos dar salvação e vida eterna, mas Jesus veio para nos dar vida abundante. Então há provisão diária para você em Jesus. Eu vou falar de novo: há provisão diária para você em Jesus. Se no dia de hoje você precisa de cura, há essa provisão. Se no dia de hoje você precisa de um milagre financeiro, há essa provisão. Se no dia de hoje você precisa de uma restauração de casamento, há essa provisão. É uma provisão diária para a sua necessidade. Mas é necessário um relacionamento profundo com este pastor. Sabe, o Senhor disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim será salvo. Ele veio para nos dar a certeza da vida eterna. E esta é uma promessa. E não é uma promessa que Ele não irá cumprir. Esta é uma promessa que Ele já cumpriu. Que Ele já cumpriu na cruz. Aquele que se manifestou como bom pastor, agora Ele deu a sua própria vida pelas ovelhas. Eu quero agora ir para o quarto ponto. Um real relacionamento de fé com Jesus é firmado sobre uma promessa eterna. Versículo 10 e 11 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Sabe, Jesus tem algo sobrenatural para oferecer para cada um de nós. Muitas pessoas conhecem a lenda da fonte da juventude. Pessoas, inclusive, acham que se jogar uma moedinha lá nas cataratas do Iguaçu vai prosperar. Há poucos dias recolheram lá das cataratas do Iguaçu algumas centenas de moedas. Cada vez que eu e o pastor Josué vamos lá, ele falou: me esqueci o ímã para tirar as moedas. Porque as pessoas são místicas, acreditam em cada mentira.
acreditam em cada lenda. Às vezes nós nos vemos envolvidos na lenda, inclusive na lenda das cataratas, dizendo que a beleza natural que nós temos na nossa cidade é a produção do amor do índio Tarobá com o índio Naipi, e que aí papapá, e que se transformou numa grande serpente, e aí essa grande serpente se lançou no rio e abriu aquela grande rocha, e essa lenda é espalhada pelo mundo todo. O homem gosta das coisas místicas, das histórias. Onde estivemos agora, onde essa mulher vive, tem a lenda de Raimundo Nonato, que agora é o São Raimundo Nonato. Raimundo Nonato que apareceu, que morreu em um monte, foi transportado para a cidade de Vargem Grande, lá ficou por 7 dias, mas de repente o corpo dele desapareceu, e ele estava morto, e ele apareceu vivo novamente no monte da outra cidade, e agora alguém começa a dizer que este homem está fazendo milagres, e há mais de 120 anos, pessoas se consagram a Raimundo Nonato. Esta mulher era adoradora de Raimundo Nonato. Mas eu não estou aqui falando de uma fonte da juventude, eu não estou falando de uma lenda, eu estou falando daquele que é a fonte da eternidade. Jesus é a fonte da eternidade, e o maior tesouro que eu e você podemos ter é este, que é a fonte da eternidade, sendo o nosso bom pastor. E pelo sinal, os homens já chegaram. Quinto ponto, é consolidado por meio de um relacionamento pessoal de verdade. Querido, Jesus te conhece, mas você o conhece? Porque uma coisa é Jesus conhecer você pelo nome, uma coisa é Jesus estar comprometido com você, a outra coisa é você conhecê-lo. Ele nos convida para nós mergulharmos em um relacionamento profundo, para que nós possamos o conhecer, mais do que Ele conhecer a nós. E há formas de nós conhecermos mais profundamente a Jesus. E nós chamamos isso de disciplinas espirituais, que são 3 disciplinas muito simples, porém não são fáceis de ser praticadas. A primeira disciplina é a oração. A segunda disciplina é a leitura da palavra. E a terceira disciplina é o jejum. Você só vai conhecer, só vai ter um relacionamento profundo com Jesus se você mergulhar através destas 3 disciplinas. É muito bom você estar com o seu discipulador e ele trazer algumas verdades para a sua vida, alguns direcionamentos para a sua vida. É muito bom, mas vai se tornar um grande problema se você não tiver relacionamento com Jesus. Porque se o teu discipulador te der uma direção e essa direção não funcionar, você vai se decepcionar com Jesus e vai dizer, não adiantou nada. Só que não foi Jesus quem te deu o direcionamento, foi uma pessoa que te deu o direcionamento. Agora, quando você tem um relacionamento íntimo com Jesus, quando você se assenta com o teu discipulador e ele diz, olha, no seu casamento você deveria fazer isso, a palavra de Deus diz isso, você vai confirmar isso com o bom pastor. Bom pastor, é isso mesmo que eu devo fazer? E ele não é um Deus de confusão, ele não é um pastor que vai trazer confusão. O relacionamento com Jesus não depende de Jesus. Olha aqui para mim. O seu relacionamento com Jesus não depende mais de Jesus. Depende de você. É difícil dizer amém, né? Eu sei que é difícil dizer amém. Sabe quando você se vê
em um aprisco, aonde o pastor se deita na porta, porque é dessa forma que os pastores de ovelhas fazem. À noite eles se deitam na porta. Volta, por favor, uma imagem. E por que o pastor se deita na porta? Para quando o lobo chegar, ao passar pela porta, ele vai se deparar com o pastor, e o pastor não vai permitir. Por isso que Jesus falou: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Quer dizer, eu já me coloquei, eu já morri no seu lugar. Agora, o que depende de você é me conhecer. Porque quanto mais você me conhece, mais você desejará estar no meu aprisco. Quanto mais você me conhece, mais seguro você vai estar. Quanto mais você me conhece, menos medo você terá do inimigo. Mais preparado, inclusive, você vai estar para fugir dos lobos que estão atrás de você. Você sabe que tem lobos que estão atrás de você? E que estão o tempo todo tentando te tragar. Se não fosse Jesus, eles já teriam te tragado. Mas você nem percebe isso. Por quê? Porque muitas vezes o nosso relacionamento com o bom pastor está tão superficial, que quando uma pessoa, não é nem o inimigo nos tragando, mas quando uma pessoa nos machuca, a gente quer abandonar Jesus. A gente quer abandonar o aprisco. Não, se essa igreja fosse boa, né, as pessoas lá me amariam, as pessoas fariam isso, as pessoas fariam aquilo. Talvez, querido, você ainda está se relacionando com a religião da casa. Você precisa se relacionar com o Senhor da casa. Você precisa se relacionar com Jesus. É Jesus que deita na porta do aprisco. Cadê o meu aprisco com Jesus deitado na porta? Volta lá as imagens, por favor. Sabe, Jesus, ele se deita na porta do aprisco. Não é o seu discipulador que se deita na porta do aprisco. Não é o seu pastor Josué, não é a sua pastora Genoveva. Apesar de que nós estamos orando por você, nós estamos cobrindo a sua vida, nós estamos ministrando a palavra, nós estamos declarando o amor de Deus no seu coração, nós estamos pastoreando você. Mas quem deita na porta do aprisco para te proteger noite e dia foi aquele que morreu na cruz por você. Quero convidar você para se colocar de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. E você só vai fazer uma declaração comigo. Senhor Jesus, fecha os seus olhos. Senhor Jesus, hoje eu decido ter um relacionamento íntimo contigo. Eu sou sua ovelha e o Senhor é o meu bom pastor. Eu quero receber sua direção, sua provisão, sua proteção. Eu quero, Senhor, ouvir a sua voz e reconhecer a sua voz. Eu quero te conhecer ao nível de confiar plenamente todo o meu destino ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, olhe lá para trás. Tchan, tchan, tchan. Não? Não chegaram? Como assim? Se assenta, por favor. Não. Alarme falso. Alarme falso. Eles estão se arrumando, gente. Eles devem estar preparando alguma coisa especial, porque disseram para mim que já estava ok. Você pode pensar assim: ela vai encher linguiça. Não, eu não vou encher linguiça. Eu vou falar algo com vocês que eu falaria no final da celebração. Nós estivemos lá nesse projeto chamado Terra Nobre, lá no Maranhão. Esse projeto começou há 3 anos. Um pastor que pastoreava uma grande igreja em São José do Rio Preto recebeu um chamado do Senhor para ir para a cidade de Vargem Grande, uma das cidades mais pobres do país, para lá pastorear um pequeno grupo que naquele tempo estava em torno de
20 pessoas, 2 células. Ele chegou nessa cidade e Deus lhe deu um comando: ande 40 dias descalço. E profeticamente você vai colocar as minhas digitais nessa cidade, porque esta cidade será conhecida como a cidade do propósito de Deus. Faz 3 anos que lá ele está. E Deus tem feito coisas extraordinárias e maravilhosas lá. Pessoas têm entendido, os comerciantes da cidade têm entendido, que ele não levou para aquele lugar religião, porque religião ele já tem. Mas ele levou para aquele lugar transformação através do amor do Pai. Ao estar naquele lugar, percebemos o nível de bondade que o Senhor tem conosco aqui no sul do país. Quanto o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Como nós temos sido prosperados pelo Senhor. Não somente financeiramente, mas em todas as áreas. Aqui o Evangelho é pregado em cada esquina, se você se desagradar da igreja Ceifa, você vai aqui do lado, tem a igreja metodista. Se você se desagradar da metodista, aqui do lado tem a presbiteriana. Você vai encontrar tantas igrejas e tantas pessoas dispostas a abraçar você e caminhar contigo nessa caminhada de discipulado, nessa caminhada de se tornar discípulo de Jesus. Mas essa não é a realidade daquele lugar. Eu conheci pessoas que caminham 9 horas dentro da mata para chegar até a BR, aonde passa o ônibus do projeto, para ir até a igreja, para ter uma celebração de 2 horas, que começa às 18 e termina às 20, e depois eles voltam, e eles fazem todo este caminho de volta, e vão chegar em casa por volta de 11h30, meia-noite, porque ela tem sede e ela tem fome, e ela precisa receber algo que sacie a sua sede e a sua fome. São famílias inteiras que estão sendo transformadas através do amor de Jesus. Eu quero convidar você para estar orando por esse projeto. Quero convidar você para estar colocando o seu coração também na África brasileira. Ano passado nós fomos em Moçambique, nós estamos abençoando Moçambique. Mas este ano Deus nos direcionou ao Maranhão e lá nós encontramos uma África brasileira. O projeto Terra Nobre hoje já alcançou 25 lugares, que é o interior do interior. Vargem Grande é o interior, então são 28 lugares no interior, como este do Covão que eu falei para vocês. Nosso carro não chegou até lá, nós precisamos deixar o carro e pegar a caminhoneta do pastor, para que a gente pudesse chegar até o lugar para ministrar as crianças e as mulheres e homens que lá estavam. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o mesmo Jesus que está fazendo coisas sobrenaturais aqui, é o mesmo Jesus que está fazendo coisas sobrenaturais lá. Lá nós vimos cegos enxergando, lá nós vimos pernas que estavam inchadas e nos nossos próprios olhos, enquanto orávamos, a perna foi murchando. Lá nós vimos mãe de santo dentro de um terreiro de umbanda confessando Jesus. Pastor Josué tocou o chofar dentro do terreiro de umbanda. E quando aquela mulher disse assim: olha, aqui não é uma igreja, eu falei: aqui é uma igreja sim. Ela falou: então tá, então aqui é uma igreja. E no sábado ela estava lá. Agora eu quero chamar a tua atenção. Ela confessou Jesus na quinta. No sábado ela estava no ginásio e ela já tinha 2 convidadas para ouvir falar de Jesus. Tal é o nível de fome e de sede, pelo banquete que nós temos recebido todos os dias, servido pelo nosso Pai. Eu quero te convidar a orar, sim, pela África, pela África brasileira, que é o Nordeste. Mas eu também quero te convidar a olhar para ao redor da sua casa. Tem pessoas que estão com fome, que estão com sede, e que tem um banquete servido para você, que o bom pastor tem servido pastagem e tem dado água limpa para você, tem dado água pura para você todos os dias. Tem pessoas que estão sedentas, que estão ao seu lado, e elas só estão esperando um convite seu.
e braços abertos para caminhar com você. Eu quero convidar você para orar, porque Deus colocou algo no nosso coração, que assim como nós fomos para Moçambique fazer o Chá Rosa e o encontro de mulheres, para o próximo ano nós irmos no Maranhão, fazermos o Chá Rosa e o encontro de mulheres lá em Vargem Grande. Eu quero que você ore por isso, e eu quero convocar as mulheres dessa casa para orar por isso. Eu também quero convocar as mulheres dessa casa para economizar, se Deus colocou no seu coração, de você ir conosco, porque lá você vai investir, você vai trabalhar, só que o investimento não é algo que nenhuma religião poderá te recompensar, mas no reino dos céus, o teu nome, lá no teu nome, vai estar uma recompensa por aquilo que você fizer por aquelas mulheres. Aquilo que você está fazendo aqui, você pode fazer também nos confins da terra. Quero convidar você a abraçar conosco esse projeto. E as mulheres que já tiverem o desejo no coração, já podem falar comigo, porque a gente já vai começar a se organizar para o próximo ano. Mas pastor, é próximo ano ainda? Sim, quem se adianta governa. Quem se prepara vai, né? Quem se prepara vai. Então eu quero convidar vocês para que a gente já esteja se preparando, porque tem muito, muito, muito para ser servido lá naquele lugar. Glória a Deus! Chegaram. Vamos nos colocar de pé e vamos